Muitas pessoas costumam vir com o questionamento: Robson, eu li em tal lugar, eu assisti em tal vídeo, alguém me falou que Jesus nasceu no ano 6 a.C., no ano 4 a.C., no ano 2 a.C. Como assim Jesus pode ter nascido antes de Cristo? Né? É uma pergunta que eu recebo com frequência. E aí eu resolvi gravar esse podcast, esse Drops aqui para responder isso aí. Bem, o calendário que nós conhecemos hoje, o chamado de calendário gregoriano, né, ele foi estipulado ali por um monge católico que viveu ali entre o século V e o século VI, um monge chamado Dionísio. E a pedido de, se não me engano, de um papa ou de um imperador, acho que foi pedido de um imperador, ele tentou calcular quando que Jesus teria nascido. Então, com base nas escrituras, né, e com documentos externos, ali analisando quem governava a Judéia na época que Jesus nasceu, quem era o imperador de Roma e tudo mais, quem eram os sumos sacerdotes em determinado período da vida de Jesus. Estudando todos esses dados, ele chegou à conclusão de que Jesus teria nascido no ano de 753 da fundação de Roma, que é como era contado os anos na época de Jesus. O calendário da época de Jesus seguia como o ano 1 a fundação da cidade de Roma. Então Jesus teria nascido no ano 753 da fundação de Roma. E Dionísio, por consequência, estaria vivendo no ano de 1285 da fundação de Roma. Só que o que motivou Dionísio a fazer essa alteração? Porque na época de Dionísio, o calendário não seguia mais a fundação de Roma, estava seguindo o calendário chamado calendário diocleciano. Então, de acordo com o calendário diocleciano, né, Dionísio estaria no ano 284, de acordo com o calendário diocleciano, e de acordo com a fundação de Roma, no ano de 1285. Mas como Diocleciano foi um dos piores imperadores ali que mais perseguiu os católicos, então acharam por bem tirar, né, Diocleciano como referência e colocar Jesus Cristo. Nada mais justo. Só que esse calendário não foi oficializado e determinado como calendário oficial da Igreja e do Ocidente, dos católicos, com essa descoberta de Dionísio. Ele foi se tornar oficial mesmo somente com o Papa Gregório XIII, com o Papa Gregório XIII, e o primeiro dia desse calendário, que ele se tornou oficial mesmo, foi em 15 de outubro de 1582. E é o calendário que nós temos hoje, que tem como referência o ano zero, que, de acordo com Dionísio, o monge da Idade Média, teria nascido no ano zero. Então, a partir daí que os anos seriam contados, a partir da idade de Cristo. Só que, no século XIX, um arqueólogo fez descobertas ali, um arqueólogo chamado Emil Schurer. Emil Schurer. Eu não achei muito sobre as descobertas dele na internet. Tentei pesquisar, não encontrei muito. Mas ele fez algumas descobertas arqueológicas que comprovaram que Herodes teria morrido no ano 749 da fundação de Roma. E como Jesus nasceu no ano 753, então Herodes teria morrido 4 anos antes do nascimento de Cristo, né? Então Herodes teria morrido no ano 4 antes de Cristo. Então daí descobriram que houve esse pequeno erro de cálculo, né, nas pesquisas ali feitas por Dionísio, pelo monge Dionísio. Isso não tira de modo algum os méritos dele.
século V, errar por 4 anos, não tirem nada do mérito dele. Só que aconteceu esse pequeno erro de 4 anos. Então, Herodes, sabendo que Herodes morreu no que seria o ano 4 antes de Cristo, aí fica a pergunta, o que isso tem a ver, como calcular o nascimento de Cristo a partir dessa informação? Então, novamente, os exegetas ali se debruçaram em cima desse questionamento e fizeram aquilo que a gente conhece como análise histórico-crítica das Escrituras. Interpretar as Escrituras sem aquela paixão, sem aquela veneração, né? Então, tem algumas informações ali, como por exemplo, os magos visitaram Jesus. Esqueça aquela imagem do presépio, Jesus na manjedoura e os magos vindo visitar ele na manjedoura. Esquece aquela imagem que a gente tem em nossas devoções. A Bíblia diz que quando os magos visitaram Jesus, a Sagrada Família já estava em sua casa. Os magos visitaram Jesus em sua casa, diz as Escrituras. Então nós não sabemos quanto tempo de vida Jesus tinha quando os magos visitaram Jesus. Mas, por outro lado, nós temos a informação de que Herodes o Grande, por essa ocasião dessa visita, ordenou que se executasse todas as crianças com até 2 anos de idade. Então Jesus possivelmente estava nesse limite de 2 anos de idade, quando recebeu a visita dos magos. Então, entre 1 e 2 anos. Né? Aí, depois disso, acontece a ida da Sagrada Família para o Egito, né? E retorna somente quando Herodes morre. Ou seja, eles retornam do Egito no ano 4 a.C. Então Jesus tinha, possivelmente, quando Herodes morreu, entre 1 e 3 anos. Então, entre 1 e 3 anos, somado com os 4 anos, vai dar essa conta. Então, Jesus nasceu por volta ali entre o ano 7 e o ano 5 antes de Cristo. E daí que vem essa conta que as pessoas costumam usar, que é o ano 6. Né? Aí eles dizem que Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Então é isso. E por que não muda o calendário? Porque daria muito trabalho. Teria que mudar muitas coisas para mudar o calendário. Por isso que deixam como está. Né? É melhor não mexer no que está quieto. Espero que eu tenha respondido. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.